E aí pessoal, estamos aqui para apresentar mais uma vez um projeto desenvolvido aqui na Universidade Federal de Mato Grosso. Esse projeto nada mais é do que um comparador de tensão utilizando sensor de temperatura. Teve como professor orientador o professor Dr. Haroldo Zatar, e o responsável pelo projeto foi o aluno John Levi Lima de Oliveira. Primeiramente, antes de começar a falar sobre o circuito em si, eu vou explicar um pouco sobre o comparador de tensão. O comparador de tensão ele é um circuito de grande utilidade, disponível na forma integrada e apresenta características que permitem sua utilização na infinidade de projetos. Mesmo na indústria e no trabalho de campo, saber usar um comparador de tensão pode ser de grande utilidade para se improvisar soluções simples para problemas que eventualmente podem ser complexos, quando analisados a uma primeira vista. O comparador de tensão, ele nada mais é do que um amplificador operacional de alto ganho, que opera sem realimentação. Como vocês podem ver aqui, ele não tem realimentação. Aqui eu utilizei como comparador o LM358. Por que o LM358? Porque ele é como se fosse dois 741 juntos, só que não necessito de alimentação negativa, apenas alimentação positiva. Aqui no meu circuito comparador, eu tenho o meu valor de referência, que é dado por esse divisor de tensão. Eu vou ter esse valor de referência na entrada 2, que é a entrada não inversora, que vai servir como base para mim realizar as comparações de tensões. Desse outro lado, eu tenho o meu LM35. O meu LM35 ele é um sensor de temperatura que para cada grau eu vou ter 10 mV na minha saída. Ou seja, aqui está marcando 25 graus, eu tenho na saída 250 mV na minha saída não inversora. E essa variação de temperatura que vai nos dar a comparação através do meu valor de referência, e essa comparação, dependendo do sinal que for maior, eu vou ter zero ou vou ter um sinal de tensão na saída. Ou seja, se o meu V de referência for maior, eu vou ter zero aqui na minha saída. E se o meu sinal de tensão na entrada não inversora for maior, eu vou ter o meu sinal de tensão aqui na saída. Para vocês entenderem melhor, eu vou executar aqui a simulação do circuito. Aqui é o meu circuito executado, né? Simulando. Como vocês podem ver, tem o sentido das correntes aqui. E aqui, o meu LED D7 ele está aceso. O que significa isso? Que a minha entrada não inversora ela é a maior do que a entrada inversora, que está mandando um sinal aqui e está chaveando a minha carga. Minha carga aqui está sendo chaveada com o módulo relé. Eu coloquei uma lâmpada, né, para indicar a minha carga. E vocês podem colocar, é um exemplo de ar-condicionado, de ventilador, qualquer tipo de carga pode ser chaveada através desse circuito comparador, né? Basta você ter um circuito com módulo relé. Agora eu vou diminuir minha temperatura. Eu diminui minha temperatura para 23 graus e o meu LED D6 acendeu, ou seja, é o meu estado inicial. Minha carga desligou, como vocês podem ver, ela desligou. E o meu LED D6 ele acendeu. O meu LED D6. Agora eu vou variar o meu valor de referência. Eu vou aumentar o meu valor de referência. Aqui variando no potenciômetro. E eu mudo esse valor de referência. E agora o meu LED D7 ele vai acender numa temperatura maior. Como vocês podem ver aqui, ó. Vou aumentar a temperatura 22, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Com 29 graus, o meu LED acendeu e ativou minha carga.
Então, eu posso variar o meu valor de referência para realizar a comparação e fazendo com que o meu sensor de temperatura possa ativar a carga em uma temperatura maior ou menor. Por isso a vantagem do circuito comparador. Então, se por exemplo eu tiver com a temperatura ambiente de aproximadamente 28 graus, 29, 28 graus e quiser ativar um ar-condicionado, basta utilizar um CI comparador e um sensor de temperatura. Aí eu vou conseguir automatizar uma determinada carga, né, através da temperatura. Então, basicamente, esse aqui é meu circuito comparador. Aqui eu tenho a versão dele no Proteus com as trilhas, como vai ficar na placa, e em 3D. Por isso que eu realizei a simulação no Proteus, porque ele mostra exatamente como o circuito vai ficar na placa. Mas também é possível fazer isso no Multisim. Você consegue fazer essa simulação no Multisim e em qualquer outro programa que tem que possa ter esses componentes, né? E os detalhes toda essa configuração, da simulação, tudo vai estar no manual. Esse manual vai estar na descrição do vídeo e você pode realizar o download ou mandar o e-mail. Bom, galera, esse aqui é o nosso circuito comparador. Esse CI aqui é o LM35. O LED vermelho significa que o circuito está no seu estado inicial. E o verde significa que ele vai estar numa temperatura maior do que a temperatura ambiente. O vermelho basicamente indica a temperatura ambiente. O LED amarelo significa que o circuito está energizado. Aqui tem uma carga, o ventilador, que assim que o LED verde acender, ou seja, a temperatura ambiente aumentar, temperatura em cima do sensor de temperatura, ele vai comparar a temperatura que ele está lendo, né, fazendo a leitura, e vai chavear a saída. A saída ela é chaveada com o módulo relé, que eu vou mostrar para vocês logo em seguida, e vocês vão poder ver no manual que vai estar na descrição do vídeo. Agora eu vou executar aqui o circuito, né? Vou utilizar minha própria mão para aumentar a temperatura do sensor de temperatura LM35. Aumentou a temperatura, ativou a carga, o ventilador ligou. Soltei. Com o passar do tempo o sensor vai voltar para a temperatura ambiente e a carga vai desligar. O LED significa que ele voltou para a temperatura ambiente e desligou a carga, ou seja, ele está sempre realizando uma comparação, ou seja, ele é um circuito comparador. Sempre ele pega o sinal de entrada e compara com o sinal do sensor de temperatura. Outro detalhe importante é o potenciômetro. Através do potenciômetro você pode estar variando a resistência na entrada inversora do comparador e definindo uma temperatura de acionamento da carga, né? Ou temperatura ambiente, ou temperatura abaixo da ambiente, ou temperatura acima. Com o potenciômetro você vai definir que sinal de entrada vai ser comparado com o sinal do temporizador. Eu posso definir isso utilizando esse potenciômetro, que vai variar a resistência da entrada inversora. Aqui é o circuito, né? Ele foi feito na placa de circuito impresso.
como está descrito lá no manual. Ali é o CI 358. Eu optei por ele porque o 741 ele precisa de alimentação negativa e positiva. E o CI 358 precisa apenas de alimentação positiva. Então facilita você estar utilizando qualquer bateria para alimentar o circuito, computador. Então ele é mais fácil de estar acionando o circuito em qualquer lugar. Ali, logo ali na frente, a gente tem o módulo relé, né, que realiza o chaveamento da carga. Ou seja, toda vez que o LED verde acende, ele manda um sinal para o módulo. O módulo ele é de 5 volts, ou seja, ele recebe esse sinal e executa o chaveamento do circuito. Era como se fosse um interruptor de liga e desliga. O papel do módulo relé é esse.